Bom dia, meu nono ano querido, saudade de vocês. Rapidamente aí, gente, vamos ver a questão, a página 55, né? A gente ficou de corrigir, aí a gente falou na última aula sobre Revolução Russa. Então hoje a gente ficou de corrigir essas questões sobre Revolução Russa, né? Então vamos rapidamente aí, né, falar um pouquinho sobre essas questões da página 55, a questão de sistematizar. Vamos lá, né? Na questão de sistematizar, a gente tem aí na primeira questão, presta atenção, primeira questão aí você tem, no século XIX, a Rússia era uma das grandes potências europeias. No entanto, quais eram as condições dos camponeses e dos trabalhadores urbanos no país antes da Revolução de 1917? Olha, a Rússia era uma das principais potências naquele momento, mas era um país totalmente desigual, né? Onde existia uma elite ali, os aristocratas, os grandes proprietários de terra e ali a nobreza que estava ao redor do imperador, do czar Nicolau II, né? A situação dessa galera era ótima, porque elas tinham todos os privilégios. Mas tinha uma galera ali, os trabalhadores urbanos e os camponeses que passavam por situações muito difíceis, né? Camponeses sendo bastante explorados pelos grandes proprietários de terra, e do outro lado você tinha os trabalhadores urbanos trabalhando cerca de 14 a 16 horas por dia, ganhando baixos salários e sendo explorado por essa burguesia que, de certa forma, enriquecia na Rússia. Então, uma galera aí com privilégios, outra sendo explorada e passando dificuldades. Então, coloca aí como resposta, né? Resposta, bota aí. Os camponeses eram explorados pelos grandes proprietários de terra, né? Os camponeses eram explorados pelos grandes proprietários de terra e passavam por situações difíceis. Os camponeses eram explorados pelos grandes proprietários de terra e passavam por situações difíceis, né? Inclusive fome e falta de salários, certo? Então, essa é a parte dos camponeses. Coloca aí ponto e vírgula. Já os trabalhadores urbanos eram explorados, chegando a trabalhar. Já os trabalhadores urbanos eram explorados, chegando a trabalhar de 14 a 16 horas por dia, recebendo baixos salários, certo? Recebendo baixos salários. Então, essa era a situação aí da galera da zona urbana, os trabalhadores urbanos e os camponeses, ok? Beleza? Segundo, tá perguntando aí, quais eram as reivindicações da população russa nas manifestações de 1905? O que elas indicam sobre o modo de vida e a situação política no período, né? A Revolução, né? Essa manifestação de 1905, eles pediam algumas situações, como aqui a gente vai dizer, ó, eles falavam principalmente que, ó, coloca aí, ó, como resposta, liberdade de expressão, vírgula, jornada diária de trabalho de 8 horas, essas eram as reivindicações, certo? Então, ó, as reivindicações eram as seguintes, né? Liberdade de expressão, jornada diária de trabalho de 8 horas, jornada diária de trabalho de 8 horas, né? Educação obrigatória, era outra reivindicação, certo? E uma formação da Assembleia Constituinte, certo? Com sufrágio universal. Então, formação de uma Assembleia Constituinte com sufrágio universal. Beleza? Vai até aí. Gente, sufrágio universal, lembrem que é direito de voto de todos, né? Universal, é direito de voto de todos. Então, vocês vão colocar essas questões, essas são as reivindicações. Então, e coloca para finalizar, ponto, segmento, né? Ele pergunta o que é que isso indicava, né? Então, você coloca assim, indicava que o poder político estava na mão de poucos,
estava na mão de poucos. Isso é um sinônimo de que, quando a gente fala de sufrágio universal, significa que nem todo mundo votava naquele período e que eles queriam esse voto universal. Beleza? Vamos aí para a terceira questão. Na terceira questão diz assim, ó. Em 25 de outubro de 1917, ocorreu na Rússia uma revolta geral que levou os bolcheviques ao poder. Quais foram as principais medidas tomadas pelos bolcheviques nesse momento, né? A liderança de Lenin aí, né? Você vai ter a liderança de Lenin naquele momento, né? Lenin vai ser o principal líder nesse momento aí dos bolcheviques, né? Tinha uma disputa entre os bolcheviques, que significa maioria, e os mencheviques, que significa minoria, né? Os bolcheviques conseguem fazer a revolução em 1917 e as primeiras atitudes deles vai ser o quê? A retirada da Rússia da guerra, logicamente, né, que talvez aí seja o principal ponto da Revolução de 1917, né? Essa questão aí da saída da guerra, que era uma das reivindicações, certo? Que era a questão da paz, do pão, né? Também a questão da diminuição dos impostos, né? Educação obrigatória. Então tudo isso foi colocado em prática. Então as primeiras atitudes vão ser essa: educação obrigatória, diminuição dos impostos e principalmente a saída da Rússia da guerra. Lembre que em 1917, a gente falou no último assunto, que a Rússia sai da guerra em 1917 e ali entra no lugar dela basicamente os Estados Unidos, que desequilibra a guerra, né? Então esses vão ser os 3 pontos iniciais: educação obrigatória, diminuição dos impostos e principalmente a saída da Rússia da guerra. Essas vão ser as primeiras iniciativas dos bolcheviques, beleza? Quarta questão. Com a guerra civil, né, na Rússia, os bolcheviques organizaram um novo exército denominado Exército Vermelho. Explique qual foi o papel do Exército Vermelho na organização do governo. Logicamente que é um governo militarizado. A liderança do governo do Exército Vermelho era de Trotsky e tinha uma importância muito grande, a importância de defesa do território, né? Então coloca aí, a importância do exército dar força política ao governo bolchevique. Dar força política ao governo bolchevique. Beleza? Essa vai ser a principal função do Exército Vermelho. Dar força política, né, ao governo bolchevique. Beleza? Tranquilo?